O Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 2, eu vou ler do verso 9 até o verso 14. Todos nossos textos lendo. Quem não vai explicar aqui com os pais? Vamos ler Lucas capítulo 2, do verso 9 até o verso 12. Vou repetir o texto, vamos ver. Evangelho segundo escreveu Lucas, o médico Lucas, capítulo 2, do verso 9 ao 14. A palavra do Senhor nos diz assim: e eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. Tiveram grande temor. O anjo lhes disse: não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. No mesmo instante apareceu como anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Amém? Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor veio ao mundo, tomando a forma humana, habitando entre nós, sofrendo todo tipo de rejeição, sofrendo a morte e morte de cruz. Mas nós te louvamos, Senhor Jesus, que o seu corpo não ficou retido na sepultura. Vivo, o Senhor está reinando sobre nossas vidas através do teu Santo Espírito, junto com a senta direita do Pai, no céu de glória, onde também o Senhor faz a obra de intercessão em nosso favor. E em breve o Senhor retornará novamente com o objetivo de buscar os salvos, aqueles que, por quem o Senhor morreu, aqueles que amam aceitar como Salvador. Nós te louvamos, nosso Deus, porque aqui, nesse tempo, há um grupo de pessoas regeneradas, salvas pelo poder de Jesus Cristo. E juntos estamos a teu Deus para exaltar a Jesus Cristo como nosso eterno Salvador, em nome de quem nós oramos. Amém, Senhor. Quero pensar rapidamente com os irmãos, já ouviram tudo que se direito através das crianças, embora prejudicados com a sonorização. Os irmãos lá atrás talvez não tenham entendido muita coisa que nossos judeus falaram, por causa do som, o microfone estava longe, estava desligado, eu não sei. Aqui de perto, para a gente ouvir mais ou menos e entender. Eu quero pensar com os irmãos no primeiro culto do nascimento de Jesus. O primeiro culto, meus amados irmãos, não foi em um templo, como nós estamos aqui, mas foi numa estrebaria, onde estava o menino Jesus em uma manjedoura. Mas o culto não começou ali, começou lá onde estavam os pastores, cuidando do seu rebanho. E ali, meus amados, o anjo do Senhor que apareceu aos pastores, chamando a atenção deles, porque não tivessem medo. Não tem mais, não tenham medo. A resposta veio: o Salvador chegou, nasceu em Belém o Salvador dos homens. E o anjo havia dito a José também, para não ter medo de receber Maria como esposa, porque estava sendo gerado em seu ventre a obra do Espírito Santo, e que o seu nome seria chamado Emanuel, que Deus conosco, também ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Qual é o povo de Deus que veio salvar?
Primeiramente os judeus. Os judeus rejeitaram esse plano de salvação de Deus em Cristo Jesus. O Evangelho de João diz que a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus. Nós batemos no peito com a jactância muito grande, nós somos filhos de Deus. Eu sou filho de Deus. Filho de Deus verdadeiramente são aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus. Fora disso são apenas criaturas criadas por Deus. E é necessário que mude essa posição de criatura em verdadeiro filho de Deus em Cristo. Somente Jesus tem o poder de fazer essa obra, para isso ele veio. Portanto, quando os anjos receberam os pastores receberam a presença do anjo, em seguida, um grande exército de seres celestiais, de anjos, chegando àquele local, e um grande coral se formou ali. Meus amados irmãos, eu posso imaginar como aqueles pastores ficaram extasiados diante daquele grande coral de anjos cantando glória a Deus nas alturas, paz na terra, com vontade para com os homens. Isso é o coro da música. Nós não temos aqui a parte do coro, mas pode imaginar um coral de anjos cantando. Se é duas crianças que cantando, nós cantamos aqui, o coro da igreja, toda a congregação cantando, já enche o nosso coração. Que dirá, meus amados, vozes afinadíssimas dos anjos, santos anjos de Deus, cantando e exaltando o nascimento de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Portanto, os pastores estavam assustados com aquilo que estavam vendo, e agora com aquilo que eles estavam ouvindo, e são encorajados pelo anjo do Senhor, e que não ficassem com medo, porque era a obra de Deus, porque chegou o momento do nascimento do Salvador. Paulo, nas suas cartas, falou que Jesus Cristo, ele veio na plenitude dos tempos. O que é plenitude dos tempos? Quando o mundo estava totalmente perdido, precisando de um Salvador. E Jesus veio exatamente como Salvador, para salvar o homem dos seus pecados. Nós diríamos assim hoje, o mundo não está pior que no tempo do nascimento de Jesus. Nós não estamos vivendo no entardecer de um novo evento que está para acontecer. Nós não estamos vivendo novamente um período que podemos dizer como Paulo, vivendo a plenitude, é o momento que mais o mundo precisa da manifestação dos altos céus. E está para acontecer a qualquer momento, meus amados irmãos. A qualquer momento o mundo será surpreendido, quando os céus se abrirão, os anjos descendo com o Senhor, glorificando o Senhor, e o Senhor com todo o poder e glória não virá mais como uma criança perseguida antes de nascer, perseguida depois que nasceu, perseguida durante toda a sua adolescência, toda a sua juventude. Ele ainda com 33 anos, jovem, a perseguição foi tão grande que o levou a morrer na cruz, porque eles mataram Jesus. Por que Jesus morreu? A Bíblia diz que ele morreu por causa dos seus pecados. Mais do que o mundo hoje vive longe de Deus, afundado no pecado, na escuridão do pecado, distanciado de Deus, como diz Paulo, todos pecados distanciados, separados estão da glória de Deus. São poucos aqueles que estão reconhecendo a pessoa de Cristo como Salvador. São poucas as pessoas que têm se rendido aos pés do Salvador Jesus Cristo. Nesta época de natalina, meus amados, nós vemos um grande comércio girando em torno do Natal. Nós nem sabemos o dia que Jesus nasceu. Bem, da verdade, sabemos. Se comemora dia 25 o mundo cristão, mas não são os evangélicos criaram essa data, e essa data tem fundamento que nós nem gostaríamos de ouvir falar. Mas como nós aceitamos e
parar um dia para comemorar, para celebrar o nascimento do nosso Salvador, para nós o nascimento de Cristo é todo dia. Exatamente todos os dias Jesus tem nascido na vida, no coração de muitas pessoas. Talvez você que está conosco nesta noite ainda não é salvo por Cristo, precisa permitir que Jesus nasça em seu coração, para que você tenha uma nova vida em Cristo Jesus. Ele veio exatamente para isso, salvar você dos seus pecados. Não é salvar a mídia, não, é nos salvar do pecado, é salvar você da perdição eterna, salvar você do inferno. É para isso que vem te livrar da morte eterna, para te livrar das garras de Satanás, para te livrar do fogo ardente do inferno. Você precisa correr para os braços de Jesus Cristo, não ele como criança, porque não é mais criança. Ele agora é o Deus eterno, está na sua posição de Deus Criador de todas as coisas. É o Rei, é o Senhor, é o Criador do universo. Deus que criou você. Ele conhece você por dentro e por fora. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça, sabe todas as coisas a seu respeito antes mesmo de você pensar. E você precisa então abrigar Jesus no seu coração. Por isso que ele veio. Por isso da manifestação toda que envolveu o céu e a terra. Meus amados, qual é a criança que veio ao mundo e que fez mover o céu e a terra fora da pessoa de Jesus? Ninguém. Mas Jesus sim. Mas por quê? Porque Ele é o eterno Criador de todas as coisas. O lugar desse primeiro culto, meus amados, foi em Belém. Belém tem uma história grandiosa na Bíblia, onde José e Maria foram alistar-se cumprindo ordem do imperador. Belém significa casa de pão, também significa terra fértil. Miqueias 5:2 registra que a cidade era pequena. Mateus 2:6 diz que era menor entre as capitais da Judéia, não oferecia nada para nascer o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Mas por que teve que nascer em Belém? Porque Jesus Cristo é descendente de quem? Davi. E toda a história da genealogia de Jesus se baseia ali em Belém. Belém era pequena geograficamente falando, mas era um lugar de grandes acontecimentos. Eu quero lembrar os irmãos, por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, sepulcro de Raquel, terra de Ruth e Boaz, que são os descendentes de Jesus Cristo. Foi o lugar onde Davi matou o grande gigante Golias. Belém registra o maior acontecimento da história. Não foi a presença de Abraão, não foi Davi, por ser a terra de Davi, não por ser o sepulcro de Raquel, nem por nada dessas coisas, nem porque Davi derrubou o gigante Golias, mas o maior acontecimento de toda a história registrada nas terras de Belém foi o nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Foi o lugar onde Jesus veio para nos salvar, para nos resgatar das garras do diabo. Ele veio e pagou o preço do nosso resgate quando nós estávamos sequestrados literalmente por Satanás, arruinados, afundados nos nossos pecados, vendo a ruína, destruídos totalmente. E ele veio reconstruir as nossas vidas. É isso que Jesus tem feito na vida do seu povo. É isso que tem feito na vida de muitas pessoas, reconstruir novas vidas, vidas que vivem a partir do momento desta mudança, vivem na esperança, uma vida de esperança, uma vida de certeza que um dia esse Jesus que nasceu humildemente na manjedoura, na simplicidade, no meio dos animais, no meio da pobreza, é aquele que virá com grande poder e glória, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o Criador do universo. Ele virá como tal, e o mundo verá Jesus com todo o seu poder e glória. A Bíblia diz que todo olho verá isso. O motivo então não podia ser mais importante do nascimento de Jesus, ser o Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. A palavra o Senhor
se refere a Cristo, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. O nome de Jesus é encontrado, é encantador, é encontrado várias vezes na Bíblia, esse nome, e significa salvação de Javé, ou salvação de Jeová, ou salvação do Senhor, que a palavra Jeová significa Senhor. Foi anunciado pelos anjos, pelos arcanjos. Emanuel, que significa Deus conosco, Deus presente em nossas vidas. Os pastores, os magos que não foram ver Maria e nem José, todas as pessoas que foram ali, não foram para ver Maria e José, não foram para adorar Maria e José, foram para prestar culto de adoração ao Senhor Jesus recém-nascido. Eles não foram ali por causa dos pais, mas por causa de Jesus. Por isso Jesus Cristo tem prioridade. Paulo diz que todas as coisas convergem na direção da pessoa de Cristo Jesus. Ele tem prioridades. Ele é o primeiro, e ele tem que ser o primeiro em sua vida, ele tem que ser o primeiro na minha vida. Se ele não for o primeiro, o que serei se Jesus não for o primeiro em minha vida? O que você será se Jesus não for o primeiro em sua vida? O auditório, meus irmãos, desse culto era um auditório pequeno com poucas pessoas. Então José teve 4 revelações e que ele realmente teve que obedecer, porque era Deus falando. Então logo o anjo lhe fez o anúncio. Ele então recebeu Maria como esposa e foi para o Egito em obediência. Foi para Belém, depois do nascimento de Jesus foi para Belém. Por quê? Não podia mais ficar em Belém. Herodes já queria matar Jesus. E em obediência à voz do Eterno, o casal com o filho recém-nascido foram para o Egito, até o anjo avisou que estava retornar. E o retorno de Jesus não foi para a cidade de Belém que nasceu, mas foi para a pequena Nazaré, onde ele foi criado. Maria, meus amados irmãos, era uma mulher sábia, e ela guardava tudo em seu coração. Era uma mulher sofrida, era uma donzela de Israel, diz Lucas capítulo 1, verso 19. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Era uma mulher justa, mulher salva, uma serva do Senhor Jesus, uma mulher que respeitava e obedecia os seus pais, respeitava Jeová, o seu Deus. Os anjos anunciaram aos pastores, homens simples, pobres, da mesma terra de Belém, os magos, sábios, fortes, ricos, de terra distante, vieram do Oriente para ver Jesus. Cultuantes, os cultuantes do nascimento de Jesus foram essas pessoas. Não era um auditório grande como esse que temos aqui desta noite, mas um grupo pequeno. Aquele grupo pequeno que presenciou o recém-nascido, o Filho de Deus. Eu fico imaginando também quando Jesus foi apresentado no templo em Jerusalém, que aquele casal, profeta e profetisa ali, e Simeão toma Jesus nos seus braços, e ele então apresenta Jesus e declara: Senhor, pode convocar o teu servo, porque os meus olhos viram a sua salvação. E ali também foi dita uma profecia sobre a sua morte, a morte de Cristo, e Maria precisaria daquele ato do Filho de Deus. A pregação e os cantos do culto. A pregação não foi pronunciada por um pastor humano, mas sim foi pelo anjo do Senhor. Pela primeira vez encontramos na Bíblia um anjo pregando e anunciando a mensagem. A palavra anjo vem do grego ângelos, significa aquele que tem uma mensagem, aquele que leva uma mensagem. E os anjos, o anjo do Senhor tinha esta responsabilidade, transmitir uma mensagem vinda dos céus para a humanidade, para os profetas, para as pessoas a quem Deus mandava, Deus direcionava. Nesse sentido, meus amados, todos os pregadores do Evangelho são anjos, nesse sentido, no significado da palavra, mensageiro, aqueles que têm uma mensagem. Então a pregação foi dita por um anjo: não tem mais, a mensagem curta e rápida não
hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Filho de Deus, o Rei dos Reis. Poderia ter nascido num palácio de ouro, cercado de toda segurança. Não, ele veio salvar o pobre pecador. A palavra pobre pecador, pobre de espírito, são aqueles que, mesmo se são ricos, se são intelectuais ou não, sem Cristo, todos são pobres. E nós nos tornamos ricos quando nós aceitamos Cristo como Salvador, rico na fé, na esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Bem, essa é a verdade, tá? Então foi a mensagem do culto pregado pelo anjo. Mensagem curtinho, rapidinho. A música cantada pelo grande coral angelical: glória a Deus nas alturas, paz na terra, a boa vontade para com os homens. Era a boa vontade de Deus, apesar do homem ter se afastado de Deus, se afundado no pecado. Deus sempre fez isso, boa vontade de resgatar o homem, trazer o homem de volta para junto dele. E Jesus veio exatamente para isso. Quando Jesus morreu na cruz, os seus braços abertos simbolizam aquele convite que ele fez lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Meus amados irmãos, nós tivemos ali, naquele ato de culto, ao céu presente, harmonizando todas as coisas, a terra presente, numa decisão, o inferno também, o terror do diabo caiu por terra. O diabo fez terror, continuou fazendo sobre Jesus. Ele não queria que Jesus fosse a cruz. Lá no jardim de Getsêmani, ele estava ali presente, tentando desviar Jesus da cruz. Ele usou Pedro para negar Jesus, ele usou Tomé para entregar Jesus, trair Jesus, para que Jesus perdesse a linha, e para qual ele veio morrer no lugar dos pecadores. Mas Jesus veio com uma decisão, ele veio decidido: eu descerei a terra, morrerei no lugar desses homens perdidos, para resgatá-los para o Senhor, para o Pai eterno. Ele veio exatamente para nos salvar, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós, eu e vocês, estávamos perdidos no pecado, e o Senhor veio para nos salvar. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, ele veio para salvar você. Ele nasceu e morreu em seu lugar, mas ele só salvará você se você quiser. Ele não te obriga a fazer isso. Neste culto teve um momento de ofertório, ouro, incenso e mirra, simbolizando culto de corpo, alma e espírito. Os pastores regressaram glorificando a Deus, voltando para cuidar das suas ovelhas, glorificando a Deus, verso 20, capítulo 2 de Lucas. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto, como lhes havia sido dito pelo anjo. Da mesma forma, meus amados, dessa noite nós iremos voltar para os nossos lares, glorificando a Deus, exaltando a Deus, porque Jesus nasceu. Não somente nasceu há mais de 2000 anos atrás, lá em Belém, mas que nasceu em nossos corações, quando nós aceitamos como Salvador. E nos fez nascer de novo, quando Ele nasceu em nossos corações. Que Deus nos abençoe grandemente, meus amados, e que nós nos preocupemos, nos preparando, aguardando a segunda vinda de Jesus. Está perto, em breve, os anjos irão executar as trombetas, e o Senhor descerá com poder e glória para resgatar a sua igreja. Mas qual a igreja que vai resgatar? A igreja batista branca, a igreja de Deus, presbiteriano, metodista? Não. E vem levar a palavra de Deus, vem levar os salvos, os remidos,
pelo sangue do Senhor Jesus. E eu te pergunto, você está entre os remidos? Se Jesus vier hoje, você vai subir com Ele? Se você não tem essa certeza, meu querido visitante, não sai daqui sem Jesus, porque você não sabe se será vivo ou não. Mas se for estando aqui Jesus voltar e você ainda não fez a entrega de sua vida, o que será? O que será de você? Permita que desta noite, meu querido, Jesus faça em seu coração. Saia daqui uma pessoa nascida de novo, transformada pelo poder de Jesus Cristo. Baixe o cabeça e feche seus olhos. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, por esta noite bendita. Obrigado, Senhor Deus, por aquilo que nós ouvimos através dos nossos pequenos, pela palavra linda aos nossos corações. Certamente, Deus, sairemos daqui glorificando e exaltando o santo nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, por ter vindo ao mundo, por ter morrido na cruz do Calvário em nosso lugar. Mas te exaltamos, Senhor Jesus, porque o Senhor ressurgiu de entre os mortos e vivo o Senhor está nos céus de glória, intercedendo por nós. E em breve o Senhor retornará com o único objetivo de buscar os salvos, aqueles por quem o Senhor morreu. Toque nos corações das pessoas que estão aqui nesta noite que ainda não nasceram de novo, que Jesus não nasceu em seus corações, e possa, Deus, nessa noite tomar uma decisão, entregando suas vidas ao Senhor Jesus. Nós oramos, Pai querido, em nome de Jesus. Amém, Senhor e amém. Quero perguntar aqui às pessoas que nos visitam que ainda não fizeram suas decisões.